o Deus da multiplicação. Não sei se hoje pela manhã, inclusive, eu estava ministrando a respeito disso e conversando aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito de decretos e leis eternas a respeito da multiplicação. E nós pegamos a história de um homem que marcou Israel, Isaque, filho de Abraão, um homem a quem Deus prometeu multiplicação, e o seu filho, a quem também lhe prometeu multiplicação. Não sei se você sabe disso. Essa é a expressão, é a operação predileta de Deus, é multiplicar. Em Gênesis, capítulo 1, verso 28, a Bíblia diz, e essa é a primeira palavra de Deus para o seu povo: frutificai e multiplicai-vos. Deus não dá nem bom dia para o homem. Deus, quando Ele fala com o ser humano que acabou de ser criado, do pó da terra, e que recebeu o fôlego da vida, recebeu a alma e se tornou um ser, uma alma vivente, porque era só um boneco de barro, feito de carne e transformado pelo barro. Deus dá vida, e Ele fala o seguinte: frutifique e multiplique. Toda a história da criação, se você pegar todo o capítulo 1 e o capítulo 2, eles são recheados, e nenhuma vez Deus diz diminua, e nenhuma vez Deus diz some, nenhuma vez Deus diz divida, mas Ele vai dizer: multiplique, multiplicai-vos, multiplicai os peixes da água do mar, multiplicai com frutos e com semente, toda árvore que dá fruto com semente, que é boa para comer. Essa palavra multiplicação, ela vai se repetindo. Nós aqui cantamos Deuteronômio 28, essa canção que fala sobre multiplicar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Onde eu coloco as minhas mãos, prosperará e multiplicará. Isso aí, gente, não é uma canção que saiu do coração de um cantor apaixonado por Deus. É a própria palavra de Deus dizendo para mim e para você que Deus é um Deus que quer multiplicar. Quando a nossa vida sofre a subtração, quando a nossa vida sofre divisão, Deus não está nisso. É o coração do homem, é a ganância do homem, é o desejo de poder do homem, que faz com que um lar se rache, que faz com que uma igreja se arraste, que faz com que o reino se divida. A palavra de Deus vai pela primeira vez falar em divisão somente no capítulo 11 de Gênesis. E passam centenas de anos até chegar lá. Quando Deus então traz confusão na Babilônia, na Torre de Babel. Por quê? Aquelas pessoas eram um só pensamento, uma só linguagem, e nada era impossível para eles. Havia um desejo do ser humano de continuar no pecado e fugir do juízo de Deus. O que acontece em Gênesis 11, o primeiro livro da Bíblia? O mundo, a terra, decepciona Deus, a criação, marcada, manchada pelo pecado lá do Éden, porque Deus fez o homem perfeito e sem pecado. Quando o pecado entra, junto com o pecado entra algo chamado desgraça, entra o caos, entra a morte. E aí a criação se multiplica com o quê? Com desgraça, com vício, com assassinato, com deslealdade. O mal se multiplica. Então vem o juízo do Senhor, com o dilúvio do Senhor, e sobra quem? Sobra a família de Noé. Noé, sua esposa, com seus filhos Jafé, Sem e Cã, também com as suas esposas. Sobra aquela turma. Deus então, Ele fala de novo, e Ele repete aquilo que Ele já tinha falado antes de ter falado qualquer coisa. Então a segunda palavra que Ele diz para a humanidade é: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:11, por favor, Maurício, pode colocar Gênesis 9:11,
Está aqui. Vamos repetir. Gênesis 9:11. Não, Maurício, está na ministração. Isso. É esse mesmo texto, mas é o texto do PowerPoint. A não ser que não esteja funcionando. Está funcionando? Tá bom, então coloca, por favor. Essa é a segunda vez que Deus, então, vai falar com o seu povo. Ele vai dizer, vou repetir. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, essa operação, dentre as chamadas operações básicas da matemática, soma, subtração, divisão e multiplicação, é a predileta de Deus. Deus, ele estabelece a sua vontade, e o desejo de Deus é o quê? É que o conhecimento da sua vontade, da sua palavra, seja multiplicado. Isso acontece aonde? Em Atos 12:24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Preste atenção nisso. Por que Deus quer que a sua palavra cresça e se multiplique? Existe uma razão para isso. A razão da minha felicidade, a razão da sua felicidade, você vai aprender que a razão da alegria e da multiplicação da alegria na vida de alguém está intimamente, está diretamente ligada à maneira como nós obedecemos a palavra de Deus e à maneira como nós desobedecemos a palavra de Deus. Tem muita gente que quer crescer, que quer multiplicar, mas vive uma vida tão desorganizada ou tão desobediente que ele vai crescer de uma maneira anômala. Ele cresce numa área e perde na outra. Alguém diz, vão-se os anéis e ficam os dedos. Mas, na verdade, Deus não quer que a gente perca. O desejo de Deus é o quê? Que a gente conheça a sua palavra, que nós conheçamos a sua vontade, porque a vontade de Deus não é só que ela é boa, perfeita e agradável, como assim, não, eu vou obedecer a Deus, porque aí Deus vai me tratar bem. Não é nada disso. Isso é paganismo. Isso é feitiçaria. Isso é tentativa de manipular Deus, porque Deus, ele já é bom. Você não vai fazer com que Deus se torne melhor do que ele já é. Porque Deus, ele já dá 100% do amor dele para a gente. Agora, para que a nossa vida seja uma vida repleta de alegria, é necessário o quê? O crescimento do conhecimento. As áreas da nossa vida em que nós somos afogados, derrotados, nós tropeçamos, são áreas exatamente onde nós não conhecemos a verdade. É por isso que o profeta diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. É por isso que o Ministério de Homens, o Vale do Sal Grosso, ele está incentivando os homens da igreja a conhecerem a palavra de Deus. Esse mundo louco que a gente vive, que a gente não tem tempo para nada, que aparece de tarde, você sai para almoçar, e de repente, quando você chega em casa, tem 99 mensagens de pessoas diferentes no teu WhatsApp, que todo mundo querendo, de uma maneira emergencial, que você ouça, que você resolva. Você tem filho, você tem família, você tem paciente, você tem aluno, você tem cliente, você tem chefe, e todo mundo quer cada vez mais rápido que os seus problemas, que as suas dificuldades, que as suas metas sejam alcançadas rapidamente. Essa ausência de tempo que a gente tem para a gente, ela vai repercutir no relacionamento que a gente tem com Deus. Tem gente que passa a vida e não há problema nisso, o problema é o desequilíbrio. Na frente de uma televisão, na frente de uma rede social, mas não tem tempo nem para falar com Deus e nem para ouvir a palavra de Deus. Então, o que as pessoas querem? Querem a palavra mastigada. Mastiga para mim aí, pastor. Deixa eu ver aqui o que a Bíblia diz a respeito de um determinado assunto. Só que o conhecimento da palavra, a palavra de Deus, ela é uma fonte, ela diz isso dela mesma, inesgotável de conhecimento. Então, se você lê a parábola do semeador, por exemplo, você, cada vez que lê essa parábola, você tem um entendimento diferente. Você fala, nossa, eu já tinha lido isso aqui,
e Deus tinha falado comigo de um jeito, e agora Deus falou comigo de outro jeito. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, eu já preguei sobre o filho gastador, eu já preguei sobre o filho fariseu, eu já preguei sobre o pai, eu já preguei sobre a ausência da mãe, porque a mãe não aparece na parábola do semeador, eu já preguei sobre os porcos, porque o filho vai para dentro do chiqueiro, eu já preguei pelos homens. Então, quer dizer, existe uma maneira assim, você parece, não, mas isso aqui é uma pedra, não sai nada, não, sai água da pedra, sai leite. Já viu a expressão, vamos tirar leite da pedra? A Bíblia, ela é cheia dessas delícias. O conhecimento que Deus te dá para qualquer área. Gente, não fique imaginando que Jesus era um perdido. Esses filmes de Natal, esses filmes da Páscoa, que são cheios de perspectivas humanas, que foram construídos em Hollywood para vender bilheteria de cinema, eles não falam a verdade, não, gente. Aliás, o único filme que eu vi, assim, que eu falei, esse aqui vale a pena você ver, é até de um aplicativo. Eu vi esse ano uma série num aplicativo. Alguém me lembra o nome da série? É esse mesmo. The Chosen, é isso? Gente, pensa numa perspectiva bíblica e biblicamente bem construída dentro da verdade, é aquele filme. Os outros, Jesus está quase perdido, a mãe dele, Maria, que manda ele fazer milagre, ele não sabe quem é, ele perambula ali pelo deserto da Judéia, ele é um fraco. É interessante como a construção dos filmes não se encontra com a verdade bíblica. Aí você pega aquilo, você pega aí um filme de ficção, uma literatura do J.J. Benítez, uma literatura de homens que misturam um pouquinho de verdade com um pouquinho da Bíblia, com um montão de mentira e fala, olha, mas não é isso que vai acontecer, e aí a igreja fica perdida. E a igreja constrói, então, relacionamentos que fracassam. Por quê? Porque não tem tempo de experimentar a palavra de Deus, não tem tempo de experimentar a verdade com Deus. A gente tem tempo, gente, sem brincadeira aqui. Se eu pedir para levantar a mão aqui, não precisa levantar não. Quantos aqui conseguiram ler a Bíblia inteira esse ano? O ano já está acabando. Nós estamos a pouco menos de 40 dias do Natal. Quantos? E aí a gente quer saber por que existem áreas da nossa vida. Pastor, por que não funciona? Gente, o que funciona, nós acabamos de ver aqui, multiplicação. Por que multiplicou, gente? Porque há obediência. E tudo na nossa vida funciona desse jeito. A palavra de Deus crescia, a vida é multiplicada quando nós damos atenção, Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da sua vida. Eu fui fazer uma festa de aniversário de uma senhora, membro da igreja, não lembro se o pastor Marco estava lá, que fez 100 anos, em Santa Felicidade. Vovó Elvira. Gente, 100 anos de idade. Todos eles crentes, a família crente, vieram da Espanha, se converteram no Brasil. Aí o rei Juan Carlos mandou uma linda, assim, uma homenagem política assinada por ele, porque ele manda para todos os descendentes espanhóis que completam 100 anos. Aí eu falei, vovó, vai lúcida, não é aquela velhinha, caquética, com Alzheimer. Gente, pensa uma moça, senhora, que vem para o culto, que volta para o culto todo domingo. Eu falei, dona Elvira, e aí, a senhora está satisfeita com a sua prole, né? Eu falei, a senhora é mais velha? Não, pastor, eu sou a caçula. Gente, quando ela falou sou a caçula, eu falei, como assim? Não, aquela ali é minha irmã, tem 103, aquele ali é meu irmão, tem 105, e aquele ali é meu primo, tem 106 também. Gente, olha o que eu vou falar para você. Filho meu, ouve e aceita as minhas palavras, e multiplicarão os seus dias, se multiplicarão os anos da sua vida. Você quer encurtar a tua vida? Seja desobediente, ignore, dê de ombros, faz ouvido de mercador. Sabe quando você,
Deixa para lá. Quando nós ignoramos a palavra de Deus, não há multiplicação, pelo contrário, há encurtamento da vida. A vida, ela é encurtada. Efésios capítulo 4, capítulo 5, Deuteronômio capítulo 20, capítulo 5, perdão, Êxodo capítulo 20, todos eles vão dizer o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem, para que tudo te vá bem. Pai e mãe, eles exercem uma função espiritual abençoadora sobre a vida dos filhos. Filho sem obediência a pai e mãe não prospera. E muitos de nós aqui, na desonra que cometemos contra os nossos pais, quebramos a cara. Então essa palavra, ela não só multiplica a vida, mas ela multiplica, sabe o quê? Felicidade, alegria multiplicada. Isaías 9:3. Isaías capítulo 9, verso 3, vai dizer: tu multiplicaste a nação. Ou seja, aquele Deus que falou, multiplicai-vos, sejam fecundos, tu multiplicaste a nação. A alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Sabe quando sai o teu pagamento? Para aquele que recebe pagamento, graças a Deus caiu o pagamento. Agora, esse mês de dezembro, até a primeira quinzena, normalmente, quem trabalha e recebe salário, recebe o 13º salário. Meu avô, já com o Senhor, ele recebeu um negócio chamado 14º salário. Eu nem sabia que isso existia. Eu não sabia. Não, eu tenho 14º salário. Ele foi gerente da Caixa Econômica, pai da minha mãe. Por muitos anos, no tempo que minha mãe dizia, não, eu que fazia, eu que calculava o juro da poupança para o papai. Ele levava para casa, eu fazia. Meu avô recebia o 14º salário. Imagina, gente, quantos aqui iam se alegrar hoje, se você recebesse o teu 14º salário? Você ia se alegrar? Se alegrarão como no dia da colheita, se alegrarão como no dia do aumento. Sabe o dia que seu chefe chega assim, ó, é o seguinte, estou te aumentando com 100% do teu salário? Você, quem aqui ia ficar feliz, gente? Posso ouvir um glória? É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a bênção de Deus multiplica a alegria, multiplica a festa dentro de nós. E ele compara essa festa, assim, você vai ficar tão feliz como se você recebesse um prêmio por todo o seu trabalho. Você vai estar como no dia da ceifa. Sabe o dia que você vai semear? Você não semeia com lágrima? Ou alguém aqui ganha vida fácil? Não tem, gente. Aqui, ó, é suor do rosto, é cotovelo ralado, é unha quebrada. Tem gente que fala, não, tem que enfrentar um leão a cada dia. E tem mesmo. Porque se você ficar com preguiça para não enfrentar o leão a cada dia, no dia seguinte você vai ter que enfrentar 2 ou 3. Aí fala, eu estou esgotado. Claro, você descansou demais. Então, a vida não é fácil para ninguém. Ninguém pode dizer assim, não, pastor, para mim foi moleza, a não ser que você seja um multimilionário, filho de um multimilionário, neto de um multimilionário, e que esse pai e esse avô te mimaram. E aí, então, você teve, de fato, uma vida fácil, mas você não teve nenhuma experiência de vitória, porque você só vive das vitórias que teu pai te deu, e você só vive celebrando as vitórias que teu pai conquistou, porque, na verdade, você não conquistou foi nada. Então, o teu bracinho espiritual não tem músculo nenhum. Você não tem fé nenhuma, você não precisou de fé. Ah, eu quero um carro, toma. Eu quero uma casa, toma. Eu quero uma empresa, toma. Aí, o que você faz? Ah, não deu certo, quebrei o carro. Ah, quebrou o carro, papai dá mais um. Quebrou a empresa, e agora? Eu tenho que pagar os fornecedores, eu tenho que consertar a bobagem que eu fiz. Não, papai paga. Então, quando você tem alguém que está sempre cuidando de você, você não sente o desgaste que é para que você semeie, você tenha sempre, você fala, e daí? Eu colhi lá 1 milhão de toneladas de sacos de trigo, de soja, mas qual o problema? Isso é normal.
Por quê? Porque ele nunca experimentou sofrer a dor daquele que semeia. Quando a gente fala sobre a alegria multiplicada, esse Deus, que é o Deus da multiplicação, ele também multiplica o seu povo, ele multiplica os seus filhos, ele multiplica a sua igreja. Diz assim, Atos 6,7, eu acabei de ler aqui na hora da unção dos novos líderes, Atos 6,7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Se multiplicava muito o número de discípulos. O que acontece? O que aconteceu quando houve uma multiplicação de discípulos? Só na pregação de Atos 2, a igreja passou de 72 ou de 120, há uma discussão a respeito disso, para 3.120. Imagina numa noite aqui, numa noite, 3.000 pessoas se converterem. Gente, teve que liderar, aí houve uma confusão, e aí tiveram que ordenar diáconos para ajudar a servir, para ajudar a cuidar, para ajudar é ali que nasce a diaconia, aí é que nasce o doulos, o servo, aquele que ministra, o ministro de Deus, ele nasce ali. E aqui o que está acontecendo? Tua igreja cresce, cresce, cresce em Jerusalém, mas não obedece o que Deus falou. O que Deus falou? Ele fala, sede minhas testemunhas, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, sim, mas também na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Por que o evangelho chega no Brasil? Porque alguém, ou expulso, ou fugido, ou perseguido, lá da Europa, da Holanda, de Portugal, perseguido pela Inquisição romana, católico-romana, diz, não, vocês só podem adorar do jeito da gente. Esse negócio de Bíblia, vamos tocar fogo nas Bíblias. Então esse povo pega a sua fé, esse povo pega a sua semente de fé, traz para o Brasil, traz para a Argentina, traz para o Chile. O Chile vive um dos grandes avivamentos da América Latina, hoje. Ano que vem, se Deus quiser, eu vou trazer um pastor, que ele é uma bênção aqui para ministrar para a nossa igreja, ele é do Chile, para vocês verem como que essa palavra se multiplica, e como a igreja se multiplica. Então, quando disseram no Descende, quem acompanhou o Descende, no ano retrasado, se lembra do Descende? Falou assim, todo mundo agora, estava aquele estádio, o único estádio que não quis receber foi o estádio do Corinthians. Lá, o pai de santo falou assim, não receba esses cristãos. O estádio de São Paulo, o estádio do Palmeiras receberam o Descende. Uma reunião, eles iam fazer em São Paulo a maior reunião ao mesmo tempo de adoração. 3 estádios lotados. E foi o evento, acabou indo para Brasília, que ia ser feito no estádio do Corinthians. E todos orando. E aí no final, dos pastores fazendo um apelo para que a igreja se multiplicasse. O que ele fez? Ele fez os jovens pegarem um sapato. Ele fez, você quer ser levado às nações? E naquele ato profético, eles pegam os sapatos, fica todo mundo descalço, levanta os sapatos, e a partir daquele momento, assim, nós estamos abençoando o seu caminhar, o seu avançar, em nome de Jesus. A nossa igreja, ela está multiplicando, porque há um desejo de Deus de multiplicar. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Então existe um princípio para isso. Agora, pastor, existe igreja que divide e racha? Existe. Existe projetos que falham? Existe. Tem a multiplicação sem sustento. Gênesis 13, de 5 a 9, conta a história de pastores de 2 rebanhos. Diz assim, Ló, que acompanhava Abrão aqui não tinha seu nome, sua identidade trocada ainda para Abraão. Ló, ele não era pastor, mas ele acompanhava o pastor. Ele não sabia bem como fazer, mas aí o pastor estava lá, e ele ensinava, ele acompanhava Abrão, que já cuidava de rebanho há muito tempo. Ele já tinha saído de Ur dos Caldeus, ele tinha subido para Arã, e agora ele estava naquela terra maravilhosa, e diz assim, pode deixar o texto aí, por favor, Maurício. Também Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas.
e não podiam morar os dois juntos. Ó, a igreja vai rachar agora, olha só. Não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença dentro do corpo pastoral. Veja bem, por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre eu e seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Aí Ló, olhudo, o que ele faz? Ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, está pensando que Sodoma e Gomorra era uma terra devastada? Quando a Bíblia fala do vale de Sodoma e Gomorra, fala de um vale que você plantando tudo dá. Pensa uma terra fértil. Ali hoje, quem for conosco para Israel vai ver isso. É o Mar Morto. Parece que Deus assim, ó, pisou ali e afundou, porque o Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar. É o mar mais baixo que existe na terra. Ló faz a pior escolha que ele podia fazer, ele quis se separar. Só que a bênção não estava sobre ele, a bênção estava sobre Abraão. Deus havia dado para Abraão, no capítulo 12, a bênção sobre ele, ou seja, uma mensagem, Salmo 133, tem uma palavra em hebraico, nós cantamos essa canção, é assim: Inev manov manaim, shevet yahim gamiard. Existe um óleo sobre a cabeça sacerdotal. Ele está dizendo como é bom que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce da cabeça, da barba e da gola de Arão. Arão era o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. A unção que desce de Deus, que escorre como um caldo. Sobre quem? Sobre o povo. Existe bênção em estar debaixo de uma autoridade santa. Existe bênção. O que o bobalhão do Ló fez? Ele era pastor? Sim. Ele tinha rebanho? Sim. Mas ele vivia da bênção de quem? De Abraão. Aí houve uma discussão: não, você pegou meu pasto, não, você usou meu horário do culto, não, você pegou o irmão da minha célula. Sabe o que aconteceu? Ló foi para Sodoma, escolheu as melhores, ali tem mais pasto para o meu rebanho. Abraão fica em Hebrom, antiga Kiriat Arba, cidade de Arba, um gigante. E ali, Abraão prospera e multiplica. Sabe o que acontece com Ló? Ló é sequestrado pelos reis de Jarmute, Jerusalém e Eglon. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Abraão junta 318 homens para ele restaura o ministério dele. Ele pega Abraão, ele pega Ló, traz de volta Ló, traz os rebanhos de Ló, ele conserta a vida de Ló de novo. É ali que ele oferece, pela primeira vez ele entrega o dízimo sem lei, para a turma que diz que o dízimo é lei. Ali não havia lei, Moisés viria 400 anos depois ainda com a lei. Ele entrega para um sacerdote de Salém, chamado Melquisedeque. Ele entrega o dízimo, a 10ª daquela fortuna que eles receberam quando eles despojaram os inimigos. Ele traz Ló. Aí o que acontece com Ló? Acontece que Ló, ele fica perto da imundície. A Bíblia diz que os habitantes de Sodoma e Gomorra, isso capítulo 19 de Gênesis, eram terrivelmente pecadores e desagradáveis ao Senhor. Até que Deus vem, o que ele faz? Ele tem que mandar anjo para tirar Ló de novo daquela enrascada. Pior do que isso, as filhas dele tinham se apaixonado pelo mundo. A mulher dele era tão apaixonada pelo mundo, que quando sobe para as campinas de Gerar, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Ló nunca mais foi ouvido como pastor. Quando há multiplicação,
sem liderança, quando há multiplicação com carnalidade, quando há multiplicação com orgulho, quando há multiplicação sem humilhação, quando há multiplicação com desejo faccioso, quando há multiplicação com ganância, quando não há multiplicação com solidão, quando há multiplicação sem bênção, é isso que acontece. Aqui, nós estamos vendo uma verdade, uma realidade na palavra de Deus. Gente, eu já vi isso acontecer um monte de vezes. Eu já fui, em 2019, eu já estava aqui na igreja, já era pastor aqui. Me chamaram para pregar numa igreja, eu fiz uma agenda para pregar, na igreja do pai, na igreja plantada pelo pai do pastor Josué Valandro. Antes dele ser pastor da igreja batista lá no Tauá, na Ilha do Governador, ele foi pastor numa cidade. Me chamou, pastor, você vem aqui? Eu falei, vou. Fiz uma agenda com eles. Aí na semana anterior, me liga quem? Me liga o vice-moderador, o vice-presidente, o Darcy da igreja deles. Pastor, está tudo combinado? Você vem? Eu falo, vou, está tudo combinado. No mesmo dia, quem me liga? O pastor da igreja. Pastor, o senhor vem? Eu falei, eu já comecei com o vice-moderador, falei que veio. Não. É porque a gente rachou. Sabe por que a igreja racha? Por causa de misurinha, por causa de mimimi, por causa de bobagem. Quando você vai ver, há uma deslealdade que nasce no coração de alguns irmãos e eles simplesmente são desleais. Sabe por que a igreja do Oriente rachou? No século X, há uma história do cisma da igreja. Gente, essa é uma matéria que a gente aprende em faculdade teológica, história da igreja. Sabe por que a igreja rachou e virou igreja ortodoxa grega, igreja católica romana? Sabe por quê? Porque eles discordavam de 3 assuntos muito importantes. Primeiro, se comer manteiga era pecado ou não. Vocês estão rindo? A igreja rachou por causa de manteiga. A igreja rachou porque eles discutiam se os sacerdotes precisavam usar barba ou não. Aí uma igreja do lado de lá, não, tem que usar barba. Você já viu o povo do Oriente? Gente, se um homem lá na Turquia, Istambul, gente, a igreja era de Constantinopla. Eram as 2 maiores bispados, eram Roma e Constantinopla. Você sabe por que a igreja rachou? Porque lá na Turquia, se você for homem, estou falando de gênero, e se você não usar barba, você não é homem de verdade. Você, com licença da expressão, é chamado de fresco. Pronto. Isso não é homem, não. O homem, dentro da Turquia, tem que usar barba. Eu já até falei, né, mozinha, acho que eu vou deixar minha barba crescer. Ela falou, não vai não, que eu te quero assim, careca e sem... Né, mozinho? Você quer ver aqui? Gente, quem acha aqui que eu preciso fazer um implante? Levanta a mão. Ó, ninguém. Você está vendo? Você tem razão. Mas lá na Turquia, era muito importante. Olha que coisa importante. Se o sacerdote deveria vestir preto ou branco. Você vai, e quando você chega nas igrejas do Oriente, todo sacerdote está de preto, como se estivesse de luto. Foi por isso que a igreja rachou. Por que a igreja não multiplicou mais? Porque o diabo tem uma maneira muito sutil de entrar dentro dos corações, analisar as necessidades, as fraquezas, as ansiedades, apressar o coração do homem. Moisés estava com muita pressa de salvar o povo de Deus. Eu já tenho 40 anos. Ainda estou aqui nesse palácio. Aí ele vai lá e mata um soldado egípcio. O que acontece? A pior coisa de que você ter uma vida sem Deus é ter uma vida autodirigida sem Deus. Ele foi lá, fez o que Deus queria fazer, mas fora da hora. O que aconteceu com ele? Ficou mais 40 anos cuidando de ovelha do sogro dele. Foi empregado, pior, deve ser ruim ser empregado do seu sogro. Deve ser uma miséria. Mas ele teve que ir para lá. Vocês estão entendendo, gente? Então a multiplicação ela tem que ter sustento. Essa operação predileta de Deus estava prevista desde Deuteronômio 1. Deuteronômio é um livro em que Deus explica toda a lei que já tinha sido dita em Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Deuteronômio capítulo 1, verso 8 a 13. Ponham esta terra diante de vocês. Entrem e tome posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, dar aos seus antepassados. Deus deu uma promessa para quem?
não para Moisés, para Abraão, para Isaac e para Jacó, que é Israel. Abraão, Isaac e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião eu lhes disse, não posso levá-lo sozinho. Moisés está reclamando com Deus. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Multiplicou ou não multiplicou? Multiplicar de tal maneira, não foi uma multiplicação simples, que o Senhor, o Deus de seus antepassados, multiplique 1000 vezes, mais os abençoe conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho os seus problemas, as suas cargas e as suas disputas? Aí vem a resposta. Escolham homens sábios, criteriosos, experientes, de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Só tem um jeito de manter a multiplicação. Pegando e multiplicando células. É o único jeito. É o único jeito do pastor cuidar de todo mundo. Hoje terminou o culto da manhã, hoje, today, terminou o culto da manhã, e tinham 3 famílias querendo atendimento, hoje. Uma veio de Piracicaba. Falou assim, pastor, o senhor precisa me atender agora. Então, quer dizer, se a gente for fazer, o que eu faço? Eu digo para a Lucilene, Lucilene, eu estou atendendo terça, quarta, quinta e sexta-feira. E os pastores também, Marcos, Samuel, Igor, pastor Paulo, pastor João Probst está atendendo. E a pessoa vem e ela fala assim, eu quero atender pelo fulano. Muitas vezes está aqui o irmão Jaime, a irmã Lília, a doutora Ana Elise, psicóloga, atende na igreja, as pessoas marcam. Mas imagina todo um povo. Tem gente que chega na igreja e eu agora já fico em dúvida se ela já estava na igreja ou visitante. Então eu não falo mais nada. Ô irmão, a paz do Senhor. Eu cumprimento porque a igreja começa a multiplicar de um jeito que uma pessoa, é isso que Moisés está falando, ela não consegue levar sozinha. E ela precisa o quê? Multiplicar uma liderança. Olhe para mim. Você é essa liderança. Assim como nós nos ajoelhamos aqui e ungimos uma nova liderança de célula, gente, esses homens e essas mulheres, homens, a Bíblia diz, sábios, criteriosos e experientes. Eles não têm toda a experiência, mas eles têm muita experiência. Eles reúnem o quê? Em pequenos grupos, em células, com 10, com 12. Esse povo está sendo treinado para quê? Para liderar todo um povo. Existe uma voz de Deus sobre o pastor presidente, existe, mas Deus fala com todo mundo. Agora, a respeito da caminhada da jornada, Deus só fala com um, que é comigo por enquanto. Eu é que estou dando o quê? Uma direção que eu recebo do alto. Agora, como é que nós vamos cuidar de todos? Pode botar de novo, por favor, Maurício, o texto. Diz assim, o Senhor, lá no meio do texto, o Senhor, onde está borrado aqui desse lado, o Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Ele não está reclamando, não. Que o Senhor, o Deus, multiplique 1000 vezes mais. Mas com uma pessoa só não dá. O que eu fiz essa semana? Estou orando algumas semanas, e eu estou pegando pessoas, assim, ó, esse aqui, ele tem uma vocação pastoral. Esse aqui, ele gosta de gente, ele é paciente, ele tem uma voz profética. Às vezes ele não tem uma voz profética, mas tem um amor pelo rebanho, um cuidado pelo rebanho. O que eu fiz? Eu colecionei lá 20, 30 nomes e comecei a orar. Deus, nós precisamos levantar mais gente. Por quê? O povo cresce de uma maneira tal, a igreja cresce de uma maneira tal, que se a gente não repartir essas cargas, porque ele fala aqui, ó, que como é que eu poderei levar sozinho os seus problemas, as suas cargas e as suas disputas? Porque acontecem disputas, como houve a disputa entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Como é que sozinho eu vou resolver essa briga, essa confusão? O que eu faço? Eu começo a preparar pastores, e esses pastores vão preparando outros pastores. Foi isso que Jesus fez. Ele caminhou com 12, no segundo ano eram 72, no terceiro ano eram 120, e aí, quando a liderança está pronta, aí sim há uma explosão. Aí 3.000, 4.000, 5.000, e hoje
as estatísticas dizem que os cristãos são em torno de 3 bilhões, de 2,5 a 3 bilhões. Mas nós temos ainda outros 3 bilhões, 4 bilhões, que nunca ouviram falar de Jesus, nunca. Então, a igreja, ela tem que tomar o quê? Sob si a responsabilidade de multiplicar a própria igreja. É pegar a igreja de Bom Retiro e multiplicar ela. Aqui em Curitiba, tem mais de 40 bairros sem igreja. Sabia disso? 40. Estava conversando semana passada, no culto da manhã, estava pregando o pastor Josimar Fonseca, também pregou pela manhã. Eu estava do lado do pastor Ilquias, presidente da ordem, presidente da convenção. Falei, Ilquias, quantos bairros tem? Não, o teu bairro, falou do meu bairro, Alto da Glória não tem igreja. Cabral não tem igreja. Juvevé não tem igreja. Gente, são bairros que estão do lado da gente, que as pessoas estão indo para o inferno. Ou você acha que o inferno não existe? Você acha que o Jesus falou era picuinha? Você acha que quando Jesus falou em Mateus 25, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para que ele estava falando? Para a gente que ouviu a palavra, ou nunca ouviu a palavra, e não quis saber de Deus. Eu não quero saber de Deus. Essa responsabilidade, ela precisa ser o quê? Multiplicada. E ela vai ser multiplicada por quem? Pela própria igreja. Há um grande, assim, chavão, quando se prega sobre células, fala assim, cada membro um ministro, e cada casa uma igreja. Por que isso é uma realidade? Porque isso foi a realidade da igreja que multiplicou e cresceu em Jerusalém. Aquela igreja cheia do Espírito Santo, que a gente leu em Atos 6, 7, a igreja se multiplicava, os discípulos se multiplicavam. Você acha que havia um templo desse tamanho para eles em Jerusalém? Não havia não, gente. Você acha que havia um espaço com ar-condicionado, com cadeira, com introdutor, com gente da recepção, com multimídia, com microfone, com gente cuidando do seu carro, os pastor Getúlio está lá fora cuidando do seu carro. Você acha que tinha isso? Não tinha. Então a igreja se reunia onde? Nas casas. Na casa de Epafrodito, na casa de Silas, na casa de Filemon. Então a igreja, ela crescia nas casas. Eles repartiam o quê? A doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Querido, você precisa levar a salvação para a tua casa. Você precisa experimentar e olhar, porque enquanto a gente não fracassa, a gente acha que vem para a igreja, sabe para quê? Não, eu vou lá, né? Porque aí Deus, Ele vai me tratar bem, ou não vai me mandar, pelo menos eu fiz minha obrigação, não é nada disso. Igreja é um local onde você adora a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele vai sempre ser, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. Nós não viemos aqui para ganhar coisas, nós viemos aqui para prestar culto a um Deus. E se você não ensina dentro da tua casa as pessoas a buscarem esse Deus, se a tua casa não se torna um local de reunião da igreja, e igreja são pessoas, igreja não é lugar, não existe uma geografia onde Deus diz assim, não, ali, naquela igreja eu vou abençoar, e ali, naquele outro lugar, que é um boteco, eu não vou abençoar, não existe isso. Existe gente de fé, existem pessoas que convidam Deus, existem pessoas que trazem Deus para dentro das suas vidas, e aí a gente percebe, gente, como eu percebi, que o engano, que aquilo que eu aprendi de errado, me levou a uma colheita que não foi nada sadia. Mas hoje, a experiência, a vida com Deus, esse beber da fonte da palavra de Deus, a gente coleciona tanta história que a gente fala, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado. Mas a Rita Lee, que não é crente, ela fala uma verdade. Baby, não adianta falar. Quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Tem gente que está perdido, e você fala, vou te dar aqui, um destino, eu vou te dar aqui uma direção de alegria.
Fala, não, eu vou seguir. Ele já casou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E ele continua no mesmo destino. Ele já abriu uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas, ele já tentou ser carpinteiro, pedreiro, pintor, astronauta, piloto de Fórmula 1. Ele não entendeu ainda que ele está seguindo um trilho que não tem nada. Eu não sou abençoado porque existe uma desobediência. Isso a gente vai aprendendo aonde? Quando a gente resolve se assentar em pequeno grupo. O único milagre da Bíblia, único, que aparece nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o milagre da multiplicação dos pães, é o único. O povo estava no deserto, distante, não havia lugar para comprar comida. Jesus pergunta, o que você tem aí? Não, o que eu tenho é muito pouco. E o que está no meu bolso, não dá para sustentar. 200 denários, a dias de hoje, 7 mil reais. 7 mil reais para alimentar 5 mil pessoas. E aí, Filipe, ele fala, olha, 200 denários não bastariam. Eu acho que era isso que tinha na bolsa. Fora o que Judas já devia ter roubado. É isso que estava na bolsa lá. Quanto é aí? 200 denários não vai bastar. Aí Jesus pergunta, o que você tem? A gente só tem 5 pães e 2 peixes. Que tem inclusive um menino que trouxe aqui, não é nem nosso. A gente sempre está dizendo para Deus que não vai dar. Que o que a gente tem é pouco. Que o que a gente tem para oferecer não satisfaz. Mas então Jesus põe o pão e ele dá graças. Deus é grato, Jesus agradece, ele é grato pelo pouco que tem. Quando você consegue ser grato pelo pouco que você tem, aquilo que você tem se multiplica. O texto vai contar para a gente, em João 6, que todos comeram e se fartaram, eles encheram o bucho, mas eles comeram, e está pensando que eles comeram um pãozinho francês da tua padaria? Gente, o pão que a gente come em Israel, o pão que a gente come na Jordânia, naquela região, gente, ele é feito, é um pãozão desse tamanho assim, ó, magrinho, e tem um fogo dentro daquele forno, que esquenta as pedras, são as pedras redondas, pedra, ele joga aquela massa ali, e aquele pão fica pronto assim, nos 2, 3 minutos, gente, você só quer comer o pão, tão delicioso que ele é. Quando chega o resto da comida, você já está empanturrado de pão. E eles comeram aqueles pães. E não me pergunte se era sushi, porque eles também comeram peixes. Eu não sei como é que se o peixe estava salgado, se o peixe estava frito, mas eu sei que todos se satisfizeram e tem mais, ainda sobrou. E sobraram 12 cestos cheios. Se todo mundo trabalha, se todo mundo reparte o que tem, sobra para todo mundo. Sobra para todos nós. Hoje, a palavra que eu tenho para você é: o meu Deus, o teu Deus, o Deus que enviou Jesus Cristo, o Deus da palavra, é um Deus de multiplicação. Agora você pode escolher: multiplicar derrota ou multiplicar vitória. Você pode escolher. Você quer o quê? Continuar no mesmo destino? Então continua. Você quer continuar na mesma direção? Não, uma hora vai dar certo. Querido, se você não mudar a tua história, não resolver, fala assim, não, peraí, então, tem alguma coisa que está errada, deixa eu consertar o que está errado. Se você, o nome disso, sabe qual é? Arrependimento. É o arrependimento que faz a gente experimentar a vitória. A gente fala assim, tá bom, Deus, eu fiz essa burrada, eu fiz essa bobagem, agora me explica como é que faz certo. Quando você começa a semear certo, a multiplicar certo, a tua vida não vira um câncer, porque isso que é um câncer, gente. É uma célula podre, é uma célula venenosa, é uma célula doente, que ganha vida dentro de um ser humano sadio, e faz o ser humano ficar doente até a morte. Tem gente que multiplica a célula ruim, e tem gente que multiplica a célula boa. Agora, para que a multiplicação de células, porque estamos falando aqui, sabe de quê, gente? De células. Depende de gente
criteriosa, sábia, experiente como você, para multiplicar. Eu espero muito que na próxima multiplicação de células, nós tenhamos aqui, multiplicamos 12 hoje, mas possamos multiplicar, como Moisés falou, as centenas de milhares, para que Curitiba, não só para que o teu bairro, não só para que a tua família, mas que essa igreja seja uma referência de santidade, de pureza e de vitória, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Eu quero, nessa noite, fazer um apelo para você. Essa igreja precisa de ministros em todas as áreas. Sabe quantos ministros nós temos hoje no Ministério Infantil? Voluntários, 54. E não dá. Não dá. Ano que vem nós começamos às terças-feiras a Clínica da Alma. Ano que vem nós vamos começar o Cá Entre Nós, que vai ser um encontro para jovens, para solteiros, viúvos, divorciados. A igreja precisa cuidar desse povo. Então, uma liderança tem surgido nessa área. Ano que vem a gente começa o IBBR College. E a gente precisa de gente em todas as áreas. Eu quero agradecer o Ministério de Homens e o Ministério de Esportes. Eu vi, está aqui, Walter está aqui, não sei se o Maurício está com a gente aqui. E todos os homens, gente, que estão trabalhando para cuidar do seu carro, para você ficar em paz aqui. Imagina se você ficasse aqui, cultuando a Deus, preocupado com o seu carro. Mas tem jovens lá, tem homens que estão trabalhando, e, pastor, e por que não mulheres? Aí é você querer. Existem áreas para todo mundo servir, mas a gente tem que começar a pastorear um ao outro, de uma maneira equilibrada e sadia, amém? Feche teus olhos, querido. Deixa eu fazer um desafio para você aqui. Se você quer servir, talvez você não saiba nem que área quer servir, mas se você quer servir na igreja, quer servir ao corpo de Cristo, se você quer servir a Deus, entregar no altar de Deus uma tarefa, um amor, um cuidado, um aconselhamento, só levante sua mão, diga: eu quero. A gente precisa despertar isso no coração da gente, o desejo de servir. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Nós fizemos a reunião com os diáconos. Aí, os irmãos da diaconia falaram para mim assim: nós precisamos levantar diáconos mais novos. Aí, sabe quem que eles levantaram aqui? Tairone e a esposa. É um menino, careca, mas parece velho, mas é novo. Tairone, você não deve ter 30 anos com a sua esposa, 2 crianças. Mas fala assim: não, eles vão ser diáconos. Não fui eu que vi, foram os diáconos que viram ele servindo aqui nos jovens, que dá espaço para todo mundo. Há espaço para a gente multiplicar, mas a gente precisa de gente para multiplicar. Então eu queria muito animar você. Vou pedir para o Christian, para a Lu, para o Dani e para a Dani irem lá para o final agora. Podem ir. Se você quer ser integrado numa célula, você vai buscar o Christian. Cadê o Dani e a Dani? Eles estão aqui. Vão lá para trás, por favor. Vocês querem ser integrados numa célula de comunhão, para repartir o pão e a palavra de Deus. Vocês procurem no final do culto, amém? Pastor Marcos, venha cá. Pastor Marcos vai orar e vai nos abençoar nessa hora, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela vida dos líderes de células novos. Quero agradecer porque a gente pode celebrar a multiplicação. Quero agradecer porque a gente pode celebrar o pão sendo repartido. Eu quero agradecer a Deus porque tudo que nós temos vivido e aquilo que nós vamos viver, tudo isso está vindo do Senhor. Amém. Feche teus olhos, coloque a mão aí no teu coração. Que palavra poderosa que nós recebemos nessa noite. Um desafio de nos envolvermos com a obra, com a expansão do reino de Deus aqui na terra. Vamos orar. Se disponha, faça como Isaías: eis-me aqui, Senhor, me envia, me usa para a obra que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por essa noite, por esse mover do Teu Espírito Santo aqui, Pai, neste lugar, na igreja do Senhor, no corpo, Deus. Obrigado, Senhor, porque entendemos a Tua palavra,
E queremos nos dispor agora como homens e mulheres a servir, e a servir no Teu reino, para o crescimento, para a expansão do Teu reino, Pai, para multiplicarmos, Deus, vidas, mas principalmente que o Senhor nos ajude a multiplicar a Tua graça, multiplicar do Teu amor, da Tua presença, Senhor, nas nossas vidas e nas nossas casas. Nos ajuda, Senhor, levanta uma geração, Pai, que ame o Senhor, que queime por Jesus, que queime por pessoas, Pai. Que o nosso coração possa arder em fé, em esperança, em amor nessa noite, Pai. Por esse rebanho que muitas vezes anda disperso, Deus. Então, que o Senhor possa continuar atraindo as multidões, ó Pai, para este lugar. Mas levanta obreiros, levanta homens, levanta mulheres, pastores e pastoras, ó Deus, para cuidar desse povo, para cuidar desse rebanho, Deus, que tem crescido, Pai, dia após dia, como está lá em Atos, a Tua palavra diz que o Senhor vai acrescentando à igreja, o Senhor vai acrescentando ao corpo aqueles que vão sendo salvos, Deus, e nós queremos, ó Pai, uma multidão. Então levanta ceifeiros para a Tua obra aqui, Pai, em todas as áreas, desde o Kids, Pai, até a melhor idade, até o Alfa e o Ômega. Levanta, Pai, homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Teu amor, Pai. Essa oração que nós fazemos nessa noite, Deus, crendo realmente, Pai, que a IBBR será uma igreja não apenas desse bairro, não apenas dessa cidade, desse estado, desse país, mas será uma igreja, Pai, por todos os cantos desse mundo, Deus, para levar a Tua palavra, que seja um farol que traga e mostre realmente a luz do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém? Que você tenha uma semana cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Aproveite esse resto de domingo à noite com a tua família, e essa semana que vá em paz. Deus te abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um tchauzinho aí, pelo menos para 10 pessoas, dá um soquinho, vão em paz e Deus abençoe.